Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Nesta noite, Pai, nós engrandecemos ao teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por tamanho amor, tamanha graça despendida pelas nossas vidas. Nós celebramos ao teu nome, nós adoramos a ti, a um Deus vivo e verdadeiro. E colocamos agora diante de ti a tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, encontra em cada coração, ó Deus, agora morada, que seja como um solo fértil para que a tua palavra germine e germinando traga frutos, frutos que alimentem, tragam vida, Pai. Todo sofisma, todo embaraço, todo preconceito, tudo aquilo que muitas vezes está preconcebido, Pai, nós rejeitamos agora e pedimos: esclarece, traz luz, entendimento ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Deus. Você pode sentar, meu querido. Deus abençoe. Você é bem-vindo no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estivemos já hoje reunidos pela manhã, louvando ao nosso Deus. Os nossos queridos, dezenas de casais estiveram reunidos nesse final de semana no encontro de casais lá em Torres. Quem estava lá? Levante a mão aí. Alguns estão aqui, né? Os outros tiveram que ir para casa dormir um pouco, porque a coisa é puxada, né? Mas, gente, graças a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas. Você recebeu nesse informativo, seu informativo, dentro dele você tem o esboço da mensagem, na parte interna. E eu coloquei como título: o que trará cura ao Brasil? Hoje, um feriado no nosso estado, 20 de setembro, celebrado, comemorados pelos gaúchos, relembrados em tantos aspectos. Mas por que não pensar, não apenas de uma maneira micro, mas de uma maneira macro? Não apenas o nosso estado, mas o nosso país. Apesar de muitos achar que o Rio Grande do Sul deveria estar um tanto quanto separado, aí a parte do sul. Mas vamos refletir nessa noite de uma maneira macro, o nosso país, a nossa nação. Talvez você mesmo, diante do tempo que vivemos, você pode estar se perguntando às vezes: por que as coisas estão acontecendo comigo? Por que talvez de dificuldades, crises? Por que às vezes há um tempo difícil chegando na minha casa, ao meu redor, na empresa onde eu trabalho? E tantas outras coisas. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo escrevendo, você tem esse texto no seu informativo, e ele nos diz a seguinte coisa: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. A grande questão que precisamos primariamente pararmos e refletirmos é que em Adão e Eva, como vocês bem o sabem, tudo era perfeito. Não havia dificuldades, não havia problemas. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em perfeição. Não imperfeição, em perfeição. Tudo bom. Através da sua palavra, todas as coisas foram criadas. Não havia decepção, doenças, tristezas, problemas, depressão, deformidades, crise financeira, crise no casamento. Mas um dia Adão e Eva decidiram fazer o que queriam. E quer você creia, quer não creia, é o que a Bíblia nos diz. É um fato bíblico. E o texto que lemos diz: e o seu pecado trouxe consigo a morte. Trouxe a morte nos relacionamentos, trouxe a morte na perfeição, tudo ia bem. Mas através do pecado as dificuldades entraram, os problemas entraram, as deformações entraram. Gente, a economia nunca vai ser perfeita. O seu corpo físico nunca vai ser perfeito. Por mais que você se esmere, vai chegar um tempo que o próprio tempo fará jus ao seu nome. E as coisas não serão mais a mesma. Porque quando o pecado entrou, entrou a morte. Ainda ontem fazia o ato fúnebre de um pai de um querido aqui da igreja. 89 anos, gente. Há 8 anos lidando com uma enfermidade, mas lutando. Mas chega uma hora que a deformidade chega nos órgãos, em tantas coisas. E um homem fiel a Deus, servindo a Jesus há 49 anos. Porque o pecado trouxe consigo a morte. A questão é: a culpa é só de Adão e Eva? Será? Todos nós que estamos aqui fizemos as nossas escolhas, gente. Hora ou outra,
Em algum momento nós decidimos fazer a coisa fácil ao invés da coisa certa. O que é mais rápido. Não tendo a ver com pecado, mas para ilustrar essa semana, sexta-feira, não sei se atingiu onde você estava, deu uma chuva aí de granizo, de pedras. E eu à tarde, quando cheguei aqui à igreja, eu deixei meu carro na frente, ao invés de colocar aqui para trás. E daqui a pouco comecei a ouvir aqueles barulhos na minha janela, no meu gabinete. E disse, alguém está tocando pedra na igreja, né? E quando eu abro minha janela, está aquelas pedras brancas. Eu saio rápido na porta, protegendo a cabeça, entro no carro e boto aqui atrás do meu carro. E depois uma pessoa dizendo a mim, ela disse, que teve chuva de pedra, isso e aquilo outro. Eu falei com ela, disse, nem sempre a coisa mais fácil é a melhor. Era mais fácil deixar na frente, só abrir a porta e entrar, do que colocar aqui nos fundos. Mas nem sempre é a melhor. Quantas vezes você faz a coisa fácil, ao invés de fazer a coisa certa? Ao invés de fazer aquilo que é bom, você faz o que é conveniente. Quantas vezes você decide ser o patrão da sua vida? Eu sei o que é melhor para mim, ao invés daquilo que Deus sabe, o que Deus pensa. Isaías 53 diz que todos nós nos afastamos como ovelhas, temos deixado o caminho de Deus para seguir o nosso próprio caminho. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia chama essa atitude de rebelião. Rebelião é quando nós queremos fazer a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. Sempre que você está caminhando contrário à vontade de Deus. E aí há 3 tipos de rebelião que eu gostaria que você percebesse nesta noite. A primeira delas é o pecado. O pecado é um termo muito comum, que é errar o alvo estabelecido por Deus. Talvez poderíamos dizer que é como você pegar uma flecha num arco e você quer acertar em algum lugar e quando você puxa, você não coloca força suficiente e ele não chega até o alvo. Ele cai antes. Isso é pecado. É ficar aquém das expectativas. Mas não apenas o pecado é rebelião, como a própria transgressão. O que é transgressão? Transgressão é justamente o contrário, é quando você vai além. Você coloca força demais, você vai além do limite estabelecido por Deus. É como você estar de carro andando numa avenida que é 60 por hora e você anda 100 por hora. Isso é transgressão, você transgrediu a lei, você foi longe demais. Mas há um outro aspecto da rebelião, não apenas o pecado, a transgressão, como a própria iniquidade. Iniquidade, gente, é quando nós queremos de fato machucar alguém. Quando nós queremos de fato ferir alguém. Hitler é um grande exemplo, ou melhor dizendo, um mau exemplo. Um potencial usado para o mal, para ferir, através da arrogância, da petulância, da prepotência, do ódio. Tantos motivos. E não é isso, às vezes, que olhamos na nossa nação, não apenas o pecado, a transgressão, como a própria iniquidade. Queridos, quando é cerceado o direito dos outros, isso é iniquidade. Quando as leis se afrouxam e possibilitam, dão margem, incentivam o mau caratismo, isso é iniquidade. Quando há o roubo ou a morte, isso é iniquidade. E o que temos visto ao nosso redor, o que talvez você tenha visto na sua própria casa, o pecado, a transgressão, a iniquidade. Se usássemos aqui, usando, melhor dizendo, um termo, num futebol, que todos talvez vão aqui poder perceber, pecado é quando você chuta a bola e ela bate na trave. Você errou o alvo. Transgressão é quando você corre muito rápido, você se perde e você sai na lateral. Você saiu da linha. Mas iniquidade é quando você deseja quebrar a perna do outro. Quando você deseja o mal contra o outro. Isso é iniquidade. E é amplamente conhecido, gente, no tempo que vivemos, que são momentos difíceis como nação. Há um momento difícil. Talvez por causa do pecado, transgressão, iniquidade, através da rebelião.
A grande realidade é que há momento difícil, batendo talvez já na sua porta, na sua mesa, na sua empresa, na sua família. Dia desses um querido me procurou e disse: pastor, na minha empresa, a empresa onde eu trabalho, de 140 funcionários, nós estamos apenas agora em 60 funcionários. Estamos talvez vivendo em tempos modernos um dos piores momentos em nossa nação. E talvez não precisaria nem falar muito a respeito disso, porque você vê isso todo dia. Mas só algumas coisas para que nós possamos perceber o tempo que vivemos. Pode colocar para nós aí. Por exemplo, nos últimos 5 anos, o número de divórcio cresceu 75% no Brasil. Há um caos no contexto familiar, gente. Há um caos ao seu redor. Essa pessoa que faleceu ontem, 89 anos de idade, 68 anos de casado. E eu fui obrigado a dizer que, às vezes eu ouço de pessoas, membros da Filadélfia, que estão 5, 6 anos de casados, eles estão na empresa onde trabalham, as pessoas estão apavoradas. Como você tem tanto tempo de casado? Porque o caos está aí, gente. Mas não apenas isso. Ouvimos ainda dia desses que o governo prevê um déficit de 30,5 bilhões no orçamento de 2016. É a primeira vez que um projeto tem estimativa de gastos maior do que as suas receitas. Já há um caos para o ano que vem. E quando falamos em desemprego? De julho de 2015, a taxa de desemprego ficou 56% maior do que em julho do ano passado. 8,4 milhões de brasileiros estão desempregados. Nesse momento, setembro de 2015. Nós estamos vivendo a maior taxa de juros dos últimos 9 anos. E tem uma outra realidade que eu não vou ler o termo em inglês, só para não deixar vocês com vergonha, né, do meu inglês afinado. Mas que foi colocado, tirando o grau de investimento no Brasil, de BBB- para BBB+. Não é o BBB aí da Rede Globo. Mas isso significa que há uma perspectiva negativa em nosso país, colocando um selo como mal pagador. E o nosso ex-presidente disse, quando saiu essa realidade dessa empresa, dessa agência, isso não tem nada a ver. Mas quando foi dado um grau maior, na época que governava, não estou falando aqui de partido A ou B ou C, de um fato. Ele disse, isso era uma grande coisa. Queridos, nossa nação precisa de uma cura. Estamos feridos com um monte de ismos à nossa volta, talvez na sua própria vida. O materialismo, o hedonismo, o egocentrismo, o partidarismo, o narcisismo. Nossa nação está ferida pelo crime, pela corrupção, pelo escândalo, pela sonegação aos necessitados, pelo enriquecimento ilícito de alguns e detrimento dos outros, pela falta de princípio, de valores basilares da vida, da família, em relação à criação de filhos. Tantas coisas, gente. A tentativa de ferir o conceito de pai e mãe, de quando você registrar o seu filho, você não colocar mais pai e mãe, nem sexo masculino ou feminino, e tantas outras coisas. Precisamos de cura em nossas escolas, na economia, nos negócios, nos casamentos, nos corações de cada brasileiro. E talvez você diria, pastor, eu vim aqui para uma palavra de esperança. E estou saindo pior que assistir o Fantástico, o jornal hoje ao meio-dia. Mas eu quero dizer a você nesta noite, graças a Deus, gente, porque há uma solução. E as feridas da nossa nação não são fatais. E podem não ser fatais. Eu particularmente estou assim esperançoso, mas não estou otimista. Talvez você pode coçar a cabeça, o que é isso? Diante do quadro que estamos. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Que eu e você não deveríamos estar otimistas diante do quadro atual, mas sim esperançosos. Por quê? Porque o otimismo muitas vezes é a negação da realidade. É olhar para aquilo que você está vendo e pensar, não é bem assim.
Eu tenho um otimismo que vai ignorar os fatos, como se olhássemos meio ofuscado aquilo que está à nossa volta. Isso às vezes as pessoas fazem diante da sua casa. Não está acontecendo. E eles andam ao largo como se de fato não estivesse acontecendo, mas está. E aí não adianta o otimismo. É como por vezes deixar o discernimento, a percepção, o olhar mais apurado a respeito da vida. Mas o que é a esperança então? A esperança é mais profundamente enraizada, gente. É um conceito bíblico, que apesar de às vezes as coisas estarem ruins, nós podemos ter esperança. Tudo parece estar escuro, tudo está escuro. Mas nós podemos ter esperança meio à crise, meio à dificuldade, porque há um Deus que age. Há um Deus que está conosco, que há uma bondade que se manifesta. Por isso podemos ter esperança. Ele está conosco. Ele dá um meio de escape, Ele age. Não negamos o fato, mas temos esperança nesse Deus. Você tem esperança nesse Deus? Não negue a realidade, mas coloque a sua esperança em Deus. E o que seria necessário para curar a nossa terra? Há mais de 3.000 anos atrás, Deus falou ao rei Salomão, rei da nação de Israel, uma palavra, um texto, uma palavra vinda de Deus, e deixou a ele ali princípios para que a vida fosse diferente daquela nação. Para que aquela nação fosse diferente. E segundo a Crônica 7,14 é a resposta da cura, não só para o Brasil, mas para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa carreira, para a sua família. O que diz lá no texto, você tem no informativo, você depois pode conferir na sua Bíblia, está aí no nosso telão que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto está dizendo, se o meu povo, Deus está dizendo que se chama pelo meu nome. O Israel daquela época, o povo de Deus, e hoje nós somos o povo de Deus, inserido na sua família, enxertado nele, adotados por ele, corpo vivo de Cristo, fazemos parte da família de Deus, povo de Deus, gente. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é para todos aqueles que se voltam a Jesus. E ele diz 4 pré-requisitos, 4 premissas, 4 condições para que a promessa de Deus se cumpra. Ele diz que é preciso se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. E aí ele diz que a promessa vai se cumprir. Ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os pecados e ele vai sarar a sua terra. O que vai curar o Brasil e nos curar, a primeira coisa que eu e você precisamos entender e fazer é que precisamos confessar com humildade. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Se o meu povo se humilhar, eu sararei a sua terra. Por quê? Por que isso é importante? Porque a causa número 1 de todos os problemas, gente, é o orgulho. A raiz de todos os males, de todos os problemas, todas as dificuldades é o orgulho. E o orgulho nos leva a estar desconectados de Deus no âmbito pessoal, no dia a dia, na sua casa, no âmbito comunitário, porque não queremos andar com outras pessoas, no âmbito nacional, porque prejudicamos a muitos. O orgulho nos afasta de Deus. E sabe o que é mais triste? É que nós temos a tendência, estamos propensos a esquecermos que precisamos de Deus. E achamos que sabemos o que é melhor para nós. E o orgulho leva-nos a achar que não precisamos de Deus. Mas não apenas isso, ele nos leva também a não admitir que erramos. Não permite admitir as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos erros. Olha ao seu redor. Olha a nossa nação. Empurrando muitas vezes com a barriga, gente. E aí quando você percebe alguma coisa saindo, por quê? Porque escondeu, porque omitiu, porque o orgulho não deixou admitir, gerando mais problemas.
Não apenas no tempo de hoje, não apenas no ano de 2014 para 15, aonde havia tantas promessas e tantas coisas diferentes, tentando ofuscar, tentando mascarar. Mas de todas as épocas, gente, aonde se esconde, aonde não se admite a falha, isso é orgulho. E por que às vezes há um povo que não se volta e dizer, vamos lá? Eu fiquei impressionado. Esse ano, se não me falha a memória, olhando a respeito lá no Japão, onde houve um tsunami, e em 4 anos eles reconstruíram toda uma cidade. Por quê? Porque há um povo que acredita. Há governantes que batem no peito e digam, eu errei, eu falhei. Quando se admite, tudo é diferente. O que Deus diz sobre o orgulhoso? Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Será que é só eles? Será que o orgulho não pega a mim, não pega a você? Deus resiste ao soberbo. Quando estamos ensoberbecidos, como estamos prepotentes, quando estamos orgulhosos, a grande questão é, Deus se afasta de nós. Nós vamos para um lado, Deus vai para o outro. É isso que o texto está dizendo. Ele resiste ao soberbo. O orgulho colocou Lúcifer para fora do céu, gente. É querer ser Deus, é achar que sabe o que é melhor. E sabe o que é orgulho? Para ilustrar de uma maneira bem clara a você, o orgulho é que nem papel higiênico, gente. Já ouvimos tempos atrás, aí, através do pastor Egmar, essa ilustração, mas cabe muito bem. Quando você vai ao supermercado, você olha aqueles expositores, eles estão colocando o papel higiênico bem direitinho em cada prateleira. Muito bem colocado. E quando você está fazendo o seu rancho, você pega o papel higiênico e você bota ali, bem ajeitadinho, bem bonitinho, bem em cima do carrinho. E aí você vai se aproximando do caixa, e você tem todo um cuidado para colocar no caixa, para passar, para colocar no seu carro. Você chega em casa, arruma um cantinho todo especial. Mas eu pergunto, qual o final do papel higiênico? É o lixo. Você pensou outra coisa, talvez. O orgulho é assim, gente. É tudo pomposo. É tudo prepotente. E no final, Deus resiste ao soberbo. O final é o caos. Mas Ele, o texto que lemos diz, dá graça aos humildes. E o que é graça aqui, gente? É o poder que você precisa para mudar. O que é graça aqui? É o poder que a nossa nação precisa para mudar. É o poder que eu e você precisamos para mudar. Quando me humilho diante de Deus, eu digo, Deus, eu preciso de Ti. Você conhece a história como da mulher samaritana, que ela tenta mudar a sua vida, ela troca de um esposo para outro, de um homem a outro, e ela já está em 5 casamentos, em 5 homens diferentes. E quando ela tem um encontro com Jesus, ela tem a sua vida mudada. Porque ela se humilha diante daquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. E Ele que tem poder para dar uma mudança genuína, verdadeira. Não apenas um conhecimento, mas um Deus que transforma. Por isso eu pergunto a você nessa noite, quais são as coisas que talvez você quis mudar há tantos anos? Talvez esse ano de 2015 que já quase se encerra. O que talvez você quis mudar e não quis, não conseguiu? Hábitos, mágoas, dores, coisas que você ainda carrega. É preciso deixar o orgulho, se humilhar e receber a graça de Deus. Provérbios 28:13 diz, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Quantos querem ter sucesso? Talvez se eu dissesse, vem essa noite que você vai saber o que é ter sucesso e como ter sucesso. Sucesso é ter Jesus. E através dele você não tem falta de nada. A sua presença todo dia e todo tempo. Mas aqui está dizendo, é esconder. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso. Você quer ter sucesso? Não esconda os seus pecados. Não coloque para debaixo do tapete, gente. Quando você coloca para debaixo do tapete, quando você limpa a sua casa, quando a sua esposa limpa a casa, quando você limpa,
E quando você ergue o tapete, a sujeira está lá. E sabe o que acontece quando o pecado está escondido e ele vem à tona? Chama-se escândalo. E por isso que vemos escândalos, escândalos, escândalos. Porque o pecado está sendo escondido. Porque não há confissão humilde. Por isso eu digo a você nesta noite, você acha que Deus castiga? Talvez alguns poderiam dizer assim, isso aí está acontecendo porque Deus está castigando a nossa nação. Será que Deus castiga? Deus não castiga, gente. Mas o próprio orgulho vai nos afastando de Deus e trazemos problema à nossa vida. Escolhas que trarão insucessos, dificuldades, crises e problemas. Quando estamos errados. E o texto diz, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Qual o primeiro passo para a cura? A sua humilde confissão. Qualquer tipo de cura, emocional, física, financeira, relacional, é dizer, eu errei, eu estou tentando seguir o meu próprio caminho. O ponto de partida para a recuperação é sair da negação e dizer, eu preciso. Como você vai tomar um remédio se você não admitir que está doente? Como você vai ser curado se não admitir os seus erros? Por isso eu digo a você nesta noite, faça duas coisas práticas. A primeira delas, aliste os seus pecados. Que isso, pastor? Não é para você ficar mal, deprimido. Mas ore, Espírito Santo, me mostra aquilo que está fazendo separação entre eu e o meu Deus. E aliste, talvez seja fofoca. Talvez seja prepotência. Talvez você está fazendo o que não deveria. Talvez você está deixando de fazer o que devia. Talvez seja os ciúmes. Talvez seja ter que fazer pazes com alguém. Eu não tenho pecado. Será? Se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós, diz a palavra. E dizer que não peca, gente. Vou ser bem franco com você. Se você ora ou outra, não para diante de Deus e diz, Deus, me perdoa, Deus. Porque fiz errado, agi como não devia, deixei passar tal coisa. Você está se auto-enganando, gente. E muitos vivem assim, e só se dá conta quando o cônjuge vai embora, quando o patrão demite, quando as coisas ficam um pouco diferentes. Porque não percebe muitas vezes quando estão errando. Faça uma lista, peça perdão a Deus, mas não apenas isso. Tiago, capítulo 5, verso 16, está no telão, não está no informativo, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Esse verso não diz nenhuma vez, fale com Deus, diga a Deus, mas confesse ao outro. Por quê, gente? Porque quando você tem que falar com alguém a respeito do seu erro, há cura na sua vida. Porque uma das coisas que mais nos humilha, mais nós podemos olhar e perceber que somos falhos, é quando temos que admitir diante de outro que erramos. O nosso orgulho é colocado para baixo. Por isso Deus diz que você deve confessar aos outros para ser curado. Quando você expressa, quando você fala, quando você admite, há cura na sua vida. O perdão é quando você pede a Deus, mas a cura é quando você confessa a outros. Por isso nós falamos como igreja, por isso nós somos uma família. Por isso nós falamos que você tem que estar num grupo de crescimento. Você tem que chegar lá antes. Porque quando você estiver antes lá, o seu coração já estará unido com outros e você terá maior liberdade para confessar, para falar, para admitir. E a verdade bíblica de Deus começar a sarar a sua vida. Porque talvez você está doente porque você não confessa humildemente, porque você não admitiu diante de alguém. É preciso estar em comunhão, gente. Mas não apenas isso. Devemos orar com tenacidade. Se o meu povo orar, sararei a sua terra. Não importa a área, não importa as circunstâncias. O texto diz, se orar, eu vou sarar a sua terra. O que é orar com tenacidade? É orar com persistência, com perseverança, com afinco. É orar resoluto, intencional, com diligência. É dizer, Deus, eu não vou sair daqui até ter a resposta. É fazer como Jacó fez.
diante do anjo, que era o próprio Cristo. Ele lutou e ele disse: eu não saio daqui, e eu não vou te deixar até que me abençoe. Pelo que você tem orado com afinco? Você tem orado com afinco, com tenacidade, com perseverança? Pelo quê? Sobre o quê? Qual o motivo? Sabe qual é o maior problema da oração, gente? Desistimos cedo demais, somos superficiais, rasos, e não vemos a resposta. Às vezes está no virar da página, do amanhecer do outro dia, mas desistimos da oração. Paramos antes, desistimos cedo demais. Talvez você possa dizer: por que eu devo orar desse jeito? Por que Deus não responde de primeira? Será que tenho que convencer a Deus? Sabe por quê, gente? Porque o atraso revela de fato um desejo real de um capricho. Essa é a grande questão. Deus não responde a capricho, mas Ele responde e Ele se revela através de um desejo real. E você que tem filho pequeno, você sabe o que é isso. O seu filho, quando ele é pequeno, você já passou essa idade, talvez você é avô, você vai com seus filhos em alguns lugares. Quando eles passam num corredor de uma loja, eles dizem: eu quero isso, pai. E eles vão a outro corredor, eles dizem: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E se você não tem um pouco assim de percepção, você começa a dar as coisas. Mas se você percebe, você leva ele de um corredor a outro, você sai dali, ele esqueceu. Porque é um capricho. Mas quando é um desejo real, ele passa o ano todo te falando aquilo. Ele bate até você dizer: para lá, tia, já ouvi. Porque há um desejo, gente. Há um desejo real. Por isso que Deus diz a mim e a você que precisamos orar com tenacidade. O que você quer é um desejo real. Gente, às vezes eu me impressiono com pais que têm os seus filhos vivendo de qualquer jeito. E eu pergunto: quanto tempo gasta orando em afinco diante de Deus? É um desejo real? É uma busca real? Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, seja sério, incansável, firme, continue orando, não desista fácil. É isso que o texto está dizendo. Estejam alertas, esteja atento, seja agradecido, seja grato a Deus. Ore a Deus em agradecimento. Quão responsável você se sente, gente, em orar pela sua família, pela sua igreja, pela sua liderança. Você ora pela sua própria vida. Quão responsável você se sente em orar pela nossa nação. Ah, queridos, quando você olha uma lava-jato dessas, você acha que isso é o quê? Se não é a resposta de Deus a um povo que ora há décadas, há centenas de tempos, por essa nação. Porque um camarada, um juiz, Sérgio Moro, em Curitiba, no estado do Paraná e não no centro do país, não em Brasília. Porque Deus faz algo que talvez você nem imaginava, 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Porque há um povo que está orando. E Deus age. Ora de um jeito, ora do outro. Esse é o poder de Deus, o poder da oração. Deus faz o sobrenatural, gente. Você crê nisso? Deus agindo, fazendo, mudando, da maneira que você não imagina. Esse é o sobrenatural de Deus. Mas às vezes nós queremos a coisa rápida, fácil. Você quer ir na maquininha de café, você quer colocar a moeda, você quer apertar o botão e tem que sair. Eu vim ao culto, eu vou no grupo, eu dou meu dízimo. E daí, Deus? Quão responsáveis percebemos, gente, que somos por orar, clamar diante do nosso Deus.
E há dois problemas, tendência em nossas orações. A primeira delas é que somos muitas vezes genéricos e não específicos. E aí temos, às vezes, as coisas acontecendo, nem percebemos Deus agindo, gente. Dia desses eu fui num grupo de crescimento, eles têm o caderno da oração. Achei interessante, porque quando eles estavam compartilhando no final, eles estavam testemunhando daquilo que colocaram em oração. O caderno não tem poder algum, mas um registro daquilo que Deus vai fazer, daquilo que eles estão orando. E quando vem a resposta, eles podem glorificar a Deus. Seja específico. Mas também quando somos específicos, muitas vezes, falhamos. Porque queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, Deus, salva o meu filho. E aí você quer manipular Deus, as coisas. Deus, faz tal coisa. E você quer mexer os pauzinhos. Tentamos imaginar como Deus vai fazer. Deixa o sobrenatural de Deus agir e acontecer, gente. Busque a Ele em oração. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Orar no Espírito é orar com o poder de Deus que está dentro de você, o próprio Espírito Santo. Quando você recebe a Jesus Cristo no seu coração, Ele habita no meu e no seu coração. Ore com esse poder que está dentro de você. É Ele que ora através de você também com gemidos inexprimíveis. Ore diante de Deus, busque a Deus, interceda. Em todas as ocasiões, em todo o tempo, sobre tudo. Isso é tão interessante, gente, que o próprio Jesus, em Lucas 18, ele conta a parábola da viúva persistente. E no verso 1 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Nunca desistir. Se você não continuar orando, você vai desistir. Se você desistir, você vai parar de orar. Não pare de orar e não desista. Não desista e não pare de orar. E Deus começa a sarar. Mas não apenas isso. O texto diz: se o meu povo me buscar, sararei a sua terra. Devemos buscar a Deus com intensidade. Isso não é um passatempo casual. Isso não é um tempo qualquer. Isso não é qualquer busca. Isso era uma busca tendo um foco principal em Deus. Uma busca genuína, uma busca verdadeira. Mas sabe qual é o problema disso, gente? Pensando a esse respeito. A sociedade diz que você é o centro de tudo. Eu sou o centro de tudo. Você é o seu Deus. O sistema diz que tudo é a partir de você, dos seus desejos, da sua vontade, do seu querer. Você não precisa buscar a Deus. Mas a grande verdade é que tudo começa em Deus. Tudo tem o início em Deus. Ele é o princípio e Ele é o fim. E quando não buscamos Ele como uma questão primária da nossa vida, como prioridade, gente, você vai buscar em tantas coisas, na fama, no poder, no dinheiro, no sexo desenfreado, em emoções excitantes, em coisas que produzem alegria na sua vida. E você vai se desviar da busca primária ao qual você deve ter, e você vai desperdiçar a sua vida. Porque é só em Deus que nós encontramos o sentido verdadeiro. É nele, não em você mesmo. Por isso o Salmo 14, o verso 2, fala a respeito dessa busca. E perceba bem, preste bem atenção. Eu acho que não está aí no seu informativo, mas preste bem atenção, redobre a sua atenção. Ele diz: o Senhor olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Queridos, é como Deus olhar aqui neste lugar e olhar o meu, o seu coração, o Espírito Santo passar aqui e Ele está procurando. Tem alguém? Há alguém que está? Poucos estão buscando a Deus atentamente. A maioria, muitas vezes, apenas para que Deus abençoe, não para que Deus dirija a vida, não para que Deus mostre a sua vontade, não para transformar a sua vida. É preciso buscar em intensidade. Deuteronômio 4 nos diz a esse respeito: o que é isso, buscar em intensidade? Ele diz: lá vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão
se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Isso é busca genuína. E no futuro, quando estiverem em dificuldade, será que estamos em tempos assim? Tempos de dificuldade? E tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem os seus mandamentos, Ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá. Gente, não é apenas um tempo despendido em oração, busca intensa de Deus, busca intencional. O texto está dizendo, não é apenas 24 horas você orando, não é você ler a Bíblia de capa a capa, não é você jejuar todo dia, mas é uma busca intensa na qual há disposição no seu coração em obedecer. Você já busca a Deus dizendo, Deus, fala comigo, muda a minha vida. Deus, eu preciso ser transformado. Eu quero mudança genuína. Deus, começa a mudar, começa a tratar, começa a fazer diferente. Quão sério você tem sido e você tem sido a respeito na sua busca por Deus, sobre a sua busca por Deus. Quão sério você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida. Como nação, não vivemos uma teocracia, o governo de Deus. Lá na época, por exemplo, com Moisés, quando o povo estava andando no deserto, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo falava com Moisés, Moisés falava com Deus. Não vivemos isso hoje. Mas, gente, precisamos buscar em Deus a direção para uma mudança que começa em nós. De queremos viver os princípios de Deus em tudo. E as coisas começam a mudar. É o que diz em Salmo 33, o verso 12. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. O povo que Ele escolheu por sua herança. Há quem não quer ter uma nação próspera. Uma nação felicíssima, bem-aventurado. Abençoadíssimo, a nação cujo Deus é o Senhor. E por onde começa a mudança? Começa pelo seu povo. Busque a Deus, dizendo, Deus, me dá sabedoria. Eu quero ver a vida sob o teu ponto de vista. Deus, me dá discernimento, para não ser tragado, ser engolido por tantas coisas. Gente, a sociedade vai tentar engolir você, o sistema vai tentar engolir você. Esses dias no culto de quinta-feira falei a respeito disso, em certo sentido. Que eles começam a mudar termos para ficar mais bonitinho. E tentar assim mascarar o pecado. Então aquilo que se chamava antes de pornografia, por exemplo, agora é entretenimento adulto. Parece tão melhor, né? Você vai se entreter. E é só para adulto. Peça discernimento a Deus. Para que a sua vida e a sua casa seja diferente. Seja bem-aventurada, abençoada. Não seja tragado pelo sistema, gente. Abre os olhos. Se o meu povo me buscar, ele ouve, ele sara a sua terra. E por fim, ele diz, se converter dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Precisamos nos arrepender com sinceridade. Se queremos cura em nossa vida, em nossa nação, é preciso arrependimento. E arrependimento é uma das palavras mais positivas na Bíblia. Soa negativo, mas é positivo. Porque é mudança, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de pensamento, é mudança na maneira de ver a vida, de entender a vida, de fazer as coisas. É preciso arrependimento, querer mudança. E você passa a ter mudança na sua vida quando você se arrepende. A respeito das coisas que você vê, como você enxerga, como você pensa, sobre o tempo, sobre o sexo, sobre a eternidade, sobre Deus, sobre os outros, sobre tudo, há mudança. Talvez a palavra moderna para arrependimento seja mudança de paradigma. Pensava de um jeito, agora penso de outro. Pensava que o negócio era eu curtir a vida. E agora eu sei que é curtir a vida, mas com Jesus, vivendo os seus princípios. Dando um bom exemplo em casa. Fazendo a diferença àqueles que estão à minha volta. Você quer cura sobre o Brasil? É preciso nos converter dos maus caminhos. É preciso mudança de paradigma e começa em nós. Começa no seu trabalho. Começa onde você compra, como você compra. Começa na maneira que você se relaciona com as pessoas. Começa na maneira que você faz as suas coisas. Começa com você, começa comigo. Sou crente, eu não tenho mau caminho. Há um mal dentro de você, gente. Há uma velha natureza, há uma nova, mas há uma velha.
que guerreia dia e noite. E se você não cuidar, o mal vence. E esse mal muitas vezes nem é o diabo, é a sua carne. Por isso Paulo escreve a Timóteo, e ele dá uma lista, gente, tão atual, tão contemporânea. Em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5, ele fala a respeito do retrato cultural dos nossos dias. E talvez você diga, eu não tenho maus caminhos. Vê lá, perceba bem o que Paulo aqui escreve a Timóteo, o jovem pastor. Ele diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele dá uma lista, gente, com quase 20 qualidades, ou má qualidades, se é que posso chamar assim. E o grego é tão específico, que ele traz luz a cada uma dessas palavras. Ele diz, os homens serão egoístas, vão amar a si mesmo, é egocêntrico, é preocupado com o que os outros pensam de si, serão avarentos, e no grego é ser ganancioso, é sempre pensar em ter mais, serão presunçosos, isso significa prepotente, promover a si mesmo, aparentar ser melhor do que é. Olha a lista, arrogante, é snob, ele olha de cima, ele olha e diz, eu como isso, você não come, eu visto isso, você não veste, eu ando nesse carro, você não. Presunçoso, arrogante, blasfemos, significa profano, insultam a Deus, as coisas de Deus. Vê lá se não é isso que percebemos. Desobediência aos pais, no grego é desrespeitoso, rejeita a autoridade de gente. Vivemos tempos que um sistema justamente que diz que você não tem que respeitar autoridade nenhuma. Meses atrás, não posso sair daqui, senão daqui a pouco é 10 horas, né? Eu estou falando aqui. Tempos atrás, meses atrás, deu um negócio aí numa escola, acho que em Novo Hamburgo, de uma mãe, de um aluno que bateu na professora, eu estava ouvindo na rádio e daqui a pouco entrou alguém no ar e diz assim, mas o que será que a professora fez? Há um sistema dizendo que você não tem que respeitar a autoridade. E ele diz ingratos, significa insatisfeito. Você não aprecia o que tem, mesmo em recessão, como o pastor Joel disse, olha lá na Síria. Ímpios, não distingue aquilo que é sagrado, sem amor pela família, significa sem coração, irreconciliável, significa inflexível, caluniadores, significa maliciosamente falando mal do outro, é fofoqueiro. E esse o grego fala literalmente que é diabolos, é fazer o trabalho do diabo. Caluniador, sem domínio próprio, ou seja, impossível, impulsivo, cruéis, amam a violência, gente. Vai ver se não vivemos tempo assim, de uma geração de crianças com 8, 9, 10 anos que estão jogando aí, por exemplo, GTA. Amam a violência. Isso sendo incutido, perceba bem. Inimigos do bem significa cínico, traidores. Literalmente é esfaqueamento, é você esfaquear como o Chuck lá naquele filmezinho. É você ser traiçoeiro, você falar pelas costas dos outros, do seu amigo, do seu patrão. Precipitado, imprudente significa, soberbo, cheio de orgulho, altivo. É você achar que sabe mais do que os outros e olhar de maneira altiva. É isso que significa no grego. Mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. É viciado no prazer e alérgico a Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Isso é falsa espiritualidade. Isso é pseudo-espiritualidade. É não olhar para dentro de si. E Paulo diz, afaste-se também destes. Queridos, será que isso não é um quadro da nossa nação? Será que às vezes não é um quadro da nossa casa, ao nosso redor? O texto diz, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Há algum caminho mau em sua vida? Há algo que tem impedido você de ser ouvido por Deus, de ser perdoado por Deus, de ser sarado por Deus, de ser curado por Deus? A nossa nação precisa de cura.
E aqui está a grande notícia. Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos. Muda. Vá no caminho de Deus, ao invés do seu próprio caminho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É uma grande notícia. De sorte que vêm os tempos de refrigério na presença do Senhor. Precisamos de refrigério na nossa nação, nas nossas escolas, na nossa economia, no nosso estado, na nossa família, na vida pessoal. Refrigério, gente. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o pastor, Ele traz refrigério. E Ele quer usar a sua vida como refrigério nessa nação. Você está disposto a isso? Como em Ezequiel 47 diz: ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que as suas folhas florescem, e essas folhas geram cura, e o fruto dessa árvore alimenta. Você quer não apenas refrigério na sua casa, mas você quer ser usado para refrigério nessa nação? Deus quer usar a sua vida. Não apenas no dia 26, em tantas outras datas, mas Deus quer usar a sua vida. Por isso, no tempo que se chama hoje, diz o texto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu convido você a curvar a sua fronte nesse momento. Nós somos o povo de Deus. A nossa política, num contexto primário, a nossa nação, no contexto primário, não está aqui, está em Deus, está em Cristo, no homem que se entregou na cruz para trazer salvação, que é um socorro bem presente em tempo de tribulação, e podemos nos achegar junto ao seu trono da graça, onde alcançamos graça e misericórdia, em tempo oportuno. Em que área você precisa cura na sua vida? Talvez você hoje precise dizer: Deus, eu quero me humilhar. Eu quero admitir que você não tem tido, e você não tem sido Deus na minha vida. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Talvez você nesta noite tenha que dizer: Deus, eu pouco tenho orado com tenacidade, é muito mais caprichos do que um desejo real e genuíno de mudança. Eu quero orar de maneira específica. Eu quero crer no sobrenatural, não olhar apenas naturalmente falando. Mas talvez você diga: Deus, eu tenho lhe buscado tão pouco, me entregado tão pouco, e eu quero fazer você como a minha paixão diária. E eu quero me arrepender com sinceridade. Cura a minha vida, Deus. Traz cura. E talvez nessa noite você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, e você diz: mas como se eu ainda não sou povo? Mas aquele que não era, Ele fez povo seu. Quando você entrega o seu coração a Jesus e diz: Jesus, vem fazer morada. E por isso nesta noite eu pergunto a você que está aqui, se você deseja que Jesus adentre o seu coração e comece a transformar a sua vida. Levante a mão onde você está, você que diz: Jesus, eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. Pode levantar bem alto. Você diz: eu quero, Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja para ficar em pé nesse momento. Querido, enquanto cantamos, começa comigo, começa com você. O que trará cura à nossa nação, à nossa casa? Enquanto cantamos, temos liberdade no Senhor de adorarmos, de buscarmos a face do nosso Deus. O texto que lemos diz que como que Ele está passando e procurando alguém que o busque de verdade. Você tem buscado? Você tem buscado? Cantamos. Senhor, meu desejo. Se é o seu desejo, feche os seus olhos. Você e Deus nesta noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. De coração, É, Deus. te
Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei, sararei a sua terra, sararei o seu coração, sararei a sua família, sararei a sua casa. Você tem buscado a esse Deus? Espírito Santo de Deus, é verdade, Deus. Espírito de Deus, começa a falar com Ele, entregue tudo a Ele, entregue a Ele, renda a Ele. Humilhação, humildade, se humilhar é um coração prostrado. Às vezes você pode estar de joelhos, mas o seu coração altivo. Se renda diante de Deus, daquele que vive, e diga a Deus: eu preciso, Pai. Deus, a começar na minha vida, Deus, eu preciso, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. O Senhor procura uma geração que o busque intensamente, que se renda, que se prostre. O quão disposto estamos em buscar a face de Deus? Ele está neste lugar. Isso não é um apelo emotivo ao seu coração, meu querido, mas é a certeza real que Ele está aqui. Ele está neste lugar. A sua presença é real. Deixa Ele trazer cura sobre a sua vida, perdão sobre o seu coração. Deixa Ele sarar a sua alma. Busque a Ele. Quando você busca a Ele, você diz: Deus, eu sei que Tu fazes infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque há um poder operando, há um poder agindo, e esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo que quebra cadeias, quebra amarras, que faz o sobrenatural de Deus, faz aquilo que você não imagina. Sim, Deus. Nesta noite, Pai, e todo meu ser pra Ti quero viver, com todo meu respirar. Cada vez que eu acordar, faz Tua vontade em mim, coração eu te dou. Nessa noite, Pai, nós queremos nos render aos Teus pés, Pai, como aquele que olha a Ti e vê, Pai, que nada temos, nada somos. Deus, nós precisamos da Tua presença, Pai. Carecemos da Tua vontade, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Oh, Deus, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite, Pai. Espírito de Deus, nos prostramos, Pai, em adoração, em humilhação, Pai. Oramos a Ti diante de um Deus que é vivo, verdadeiro, que os Teus olhos, Pai, estão voltados a esta nação. Pedimos, Pai, a remissão desse tempo de dificuldade, de caos. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Deus, e dizemos: Pai, quão necessitados somos. Venha ao nosso encontro nesta noite, Deus. Vem, Espírito de Deus, e começa a sarar, começa a curar, começa a trazer graça sobre graça. Que todo sofismo, todo embaraço, tudo aquilo que prende a mente, o coração, seja colocado por terra nesta noite, e nos faz livres, Pai, a começar em nós. Sara a nossa casa, sara o nosso coração, sara a nossa família, sara o nosso estado, sara a nossa nação, Pai. Espírito Santo de Deus, todo espírito das trevas, todo demônio colocado nas instituições, nós rejeitamos, nós repreendemos, anulamos em nome de Jesus,
e começa a trazer cura de Deus, milagre de Deus, restauração de Deus. Faz de novo, Pai. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele tem escolhido, e nós somos o Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Nós queremos buscar a Ti, queremos fazer a Tua vontade. Nós nos arrependemos, Pai, tantas vezes que entramos por caminhos que não são Teus, que entramos por caminhos, Pai, que não são a Tua vontade. Nos perdoa, Pai. Traz cura, que o Teu sangue que perdoa, que sara, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Glorifique aquele que vive. Na Filadélfia nós sempre glorificamos, batemos palmas. Glória a Deus. Glória a Deus.